No último informativo 840 do STJ, foi trazido um repetitivo que revoga outros dois repetitivos e trata de uma modificação muito importante na lei de improbidade administrativa, porque se aplicará aos processos em curso. Você não está entendendo. Todas as ações de improbidade administrativa, elas passam, portanto, a serem modificadas por esse repetitivo. Professor, o que é que foi isso? O que é que esse tema, na verdade, de improbidade administrativa sofreu de alteração devido a um repetitivo, entenda, no informativo 840 do STJ, que revoga dois, que ele fala, olha, tá vendo esses meus dois últimos repetitivos aqui? Eles não passam a valer mais. E muda agora a ideia da liminar de maneira imediata. Inclusive para processo antigo, professor, inclusive para processos antigos. O que é que a gente está vendo agora? A gente está vendo o repetitivo, né, que foi esse tema 1257 do STJ, que revoga outros dois repetitivos do STJ. Professor, será que eu vou conseguir entender? Claro que vai, né? Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica. Quero chamar você a se inscrever no canal de verdade mesmo, né? Pô, a gente tá trazendo muito conteúdo bacana, velho. A gente tá se esforçando para que você, pô, não sei nada de improbidade, você entenda, para que você não fique só com uma conclusão, para que você perceba as alterações relevantes que estão caindo e vão cair na tua prova. Se esse aqui não cair, eu mudo o meu nome. Eu mudo o meu nome, porque isso cai na prática, porque concurso reflete a prática, e vai cair na teoria também, e vai cair nos concursos, em prova de objetiva, discursiva e prova oral. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho... Você pode falar, aposta um big, mastigado, o que você quiser. Professor, tá, vamos lá. O que foi que aconteceu? Vamos lá. O tema 1257 do STJ, ele disse tão somente isso. Olha, as disposições da lei de improbidade são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas que já foram deferidas poderão ser reapreciadas para se adequar à atual redação. Professor, eu queria entender um pouco de improbidade que eu não sei nada. Bom, você vai saber agora. A gente sabe que a improbidade administrativa ela é um ato praticado pelo agente público com ou sem participação de um particular e ela pode gerar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios da administração pública. Nós temos uma previsão constitucional, no artigo 37, parágrafo 4º, que fala sobre os atos de improbidade administrativa, o que é que eles vão importar. E nós temos, na Lei 8.429, várias sanções que são possíveis. Bom, qual é o nosso mérito aqui? O mérito é sobre a indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa. A gente teve uma alteração conforme o artigo 16 da Lei 8.429. A indisponibilidade é uma sanção? Não. A indisponibilidade, essa tutela provisória, ela não tem um caráter sancionador. É como se tivesse uma natureza cautelar. Então, o Ministério Público, ele percebe que o cara fez uma atitude de improbidade ou tomou algo e ele vai lá e pedia imediatamente para se preservasse, para que segurasse um bem imóvel, segurasse bens dessa pessoa que praticou a improbidade, para no futuro, digamos assim, resguardar uma eventual sentença de condenação. Beleza? Show de bola. E nessa visão, o STJ tinha dois temas, que é o tema 701 e o tema 1055. No tema 701, ele fala, olha, para decretar essa indisponibilidade de bens, você pode fazer ela mesmo quando ausente, mesmo quando estiver fora, quando não estiver prevista, a prática de atos que induzam a conclusão que há um risco de alienação, oneração ou dilapidação do patrimônio de bens do acionado, dificultando e impossibilitando eventual ressarcimento futuro. Professor, não entendi, traduza. Ele está falando, olha, é como se a presunção da fumaça do bom direito, do perigo da demora, ela fosse presumida. Então, basta que ela se prove que é uma fumaça do bom direito, ou seja, que em tese aquele cara praticou ato de improbidade administrativa, que o perículo in mora era presumido, era implícito. Então, era desnecessário que o Ministério Público, por exemplo, ele fizesse a prova que o cara está dilapidando o patrimônio, que não, ele não vai ter dinheiro para ter a liminar, fazendo com que houvesse, digamos assim, a preservação e o congelamento de bens do particular para pagar uma suposta dívida ou penalidade de improbidade administrativa. Então é como se ele falasse, o perigo in mora, ele milita em favor da sociedade. Esse era o entendimento do STJ no tema 701 que foi
firmado, ou seja, você não precisava demonstrar o perigo embora. Esse perigo não precisava ser, e no caso concreto, ele era implícito, beleza? E o tema 1055, ele dizia ainda uma outra coisa. Ele falava, olha, sabe essa medida de indisponibilidade que a gente falou, que o perigo da demora, ele era presumido? Eu posso incluir nele a chamada multa civil, né? É como se você tivesse ali dentro dos norteadores das formas de recomposição do erário, um valor que fosse fixado para tutelar, digamos assim, além de reparar o dano, punir a pessoa. É como se nessa liminar não fosse congelado os bens dele apenas no dano que ele se enriqueceu, no problema que ele gerou, mas também um valor a título de multa civil para dizer, poxa, esse cara merece uma penalidade aqui coletiva para que ele seja punido também, para ele nunca mais fazer isso, vamos dizer assim. Então, era uma multa civil, ela também estava incluída nessa tutela provisória. Então, por exemplo, o sujeito dilapidou R$1 milhão de patrimônio público. Ele vai bloquear 1 milhão dele de patrimônio, mas também, porque ele fez essa coisa errada, vamos aplicar uma multa civil de pelo menos uns R$300 mil. Então, ele pedia para que também fosse bloqueado 1 milhão, que é o que ele, enfim, dilapidou, e também mais 300 mil a título de multa. Então, já na liminar, já fazia esse bloqueio. Para ficar de maneira mais clara, antes das alterações legislativas na lei de improbidade, nós tínhamos uma presunção do periculo in mora. A jurisprudência entendia que para decretar a indisponibilidade dos bens, bastava a presença do indício da prática desse ato de improbidade, só a fumaça do bom direito. O periculo in mora seria presumido. Não precisava demonstrar concretamente esse risco que o cara estava vendendo o seu patrimônio. Isso é o tema consolidado 701 do STJ. O que foi que mudou? Agora, a Lei 14.230 de 2021, ela exige que você demonstre, no caso concreto, que há um perigo de dano irreparável, que há um risco ao resultado útil. Então, o juiz tem que estar convencido da probabilidade que o cara praticou a improbidade e também ele tem que estar convencido que o cara está correndo o risco de vender todo o patrimônio que ele tem. Senão, ele não dá agora, portanto, a indisponibilidade dos bens. E isso foi uma alteração em 2021 na lei de improbidade. Beleza? Antes, na lei sobre a multa civil, era possível que essa indisponibilidade dos bens não alcançasse apenas o valor necessário para o ressarcimento, mas também a eventual multa civil. Esse foi o tema 1055 do STJ. Bom, isso foi o que nós vimos a título realmente do que era o cenário anterior. E o que foi que mudou? Agora, na lei, ela não tem mais essa ideia de multa civil. Se você pede a disponibilidade dos bens, ele não fala para você segurar também, congelar também multa civil, acréscimos ao que ele fez de atividade ilícita. E a gente tem uma limitação prevista explicitamente no artigo 16, parágrafo 10 da Lei de Improbidade. Quais eram as grandes dúvidas? Como é que eu vou aplicar essas alterações em 2021? Todas as alterações que existem, a gente sempre se pergunta, ela é uma alteração de natureza material, ou seja, ela só vale para os processos futuros, ou ela é uma matéria de natureza processual, no direito processual civil, ou seja, vale o tempus regicti acto e geralmente isso aqui pode ser aplicado inclusive de maneira retroativa, vamos dizer assim. E aí, nesse caso aqui, o STJ, ele nesse repetitivo, ele fala, olha, isso pode ser aplicado a todos os processos em curso. Então, essas modificações da Lei 14.230, elas podem ser aplicadas a todos os processos em que já houve o deferimento dessas liminares. Então, é como se você tem uma liminar de 2021, que teve essa questão, né, de ter a possibilidade de restringir o patrimônio de alguém sem o periculo concreto, sem, consequentemente, ter também uma prova mais robusta e também incluindo multa civil, e agora muda. Como assim, professor? E agora muda? Agora, depois da lei, eu preciso demonstrar o perigo de dano concreto e o risco ao resultado útil, e agora o valor, ele só bloqueia o valor que a pessoa gerou de dano, mas não pode ter multa civil. Então, é possível que todo mundo revise todas as liminares que foram deferidas. É possível, inclusive, como é um repetitivo, que agora as pessoas peçam para o juiz rever essas decisões liminares, até porque decisões liminares são precárias. Então, perceba,
É como se o STJ dissesse que se trata dessa medida processual que pode ser aplicada, inclusive, aos processos em curso. Então, saiba diferenciar o modelo antes e o modelo depois. O que é que eu mais posso dizer para você? Que isso aqui vai cair em provas, vai despencar. A gente tem uma mudança nas liminares e a gente tem uma revogação de 2 repetitivos do STJ, em prol agora desse novo recurso repetitivo a qual nós estamos discutindo agora. Então, fica de olho, fica ligado. Acho que esse repetitivo ele é bem cara de prova. Se você conseguiu entender, por favor, escreve aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Em resumo, nós não podemos dar uma liminar sem que haja uma demonstração concreta de risco, que a pessoa está dilapidando o patrimônio, e a gente não pode dar uma liminar em improbidade, incluindo o valor de multa civil para congelar o patrimônio de ninguém, tornar indisponível o patrimônio incluído essa multa civil. Beleza? Massa? Show demais? Caramba, vamos lá, velho.